Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Chegando por aqui para falar um pouquinho sobre a prévia dos dois times aqui de Madrid que entram em campo neste fim de semana pelo Campeonato Espanhol, jogos importantes na briga, na luta pelo título de La Liga e, claro, já deixando uma ideia do que é que a gente pode esperar para esse jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, próxima terça-feira no Estádio Santiago Bernabéu, Real Madrid e Atlético de Madrid. Vou trazer para vocês as informações da prévia do jogo anterior a este confronto. Se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos aqui no canal, se inscrevam para ajudar este humilde canal a crescer. Deixa aquele like no vídeo, porque assim o vídeo chega a mais pessoas interessadas no tema. E como eu sempre digo, os comentários de vocês por aqui. Bom, vamos começar esse vídeo trazendo algumas informações e alguns dados para a galera que curte aquele palpite. Palpiteiros e palpiteiras de plantão. Sempre aquela dica para a galera ir lá com muita responsabilidade só para maiores de 18 anos na minha parceira KTO. E aí é o seguinte, como eu disse, Atlético de Madrid e Real Madrid têm duelos importantes na briga pelo título do Campeonato Espanhol. O Real Madrid enfrenta o Betis fora de casa e o Atlético de Madrid recebe o Athletic de Bilbao no Estádio Metropolitano. No caso do Real Madrid, é um time que tem se dado, digamos, o Real Madrid tem se dado bem contra o Betis. O Betis não vence o Real Madrid há 5 anos em La Liga. São 9 jogos consecutivos sem o Betis conseguir vencer o Real Madrid. Na última temporada, 2 empates, na temporada anterior, 2 vitórias para o Real Madrid nos confrontos entre as duas equipes dentro do Campeonato Espanhol. O Real Madrid é segundo colocado, com o mesmo número de pontos que o Barcelona, e o Betis é 7º colocado do Campeonato Espanhol. No jogo que vem na sequência, nesse sábado, primeiro joga o Real Madrid contra o Betis e depois joga o Atlético de Madrid contra o Athletic de Bilbao no Metropolitano. Aí a briga é de gente grande, porque o Atlético de Madrid é o 3º colocado antes da rodada começar, tá 1 ponto de Real Madrid e Barcelona, e o Athletic de Bilbao é o 4º, então teremos um duelo entre o 3º e o 4º colocado do Campeonato Espanhol, 2 das melhores defesas do futebol espanhol. O Atlético de Madrid, inclusive, só contando ligas nacionais, tem a melhor defesa da Europa, contando as 5 grandes ligas, 16 gols sofridos só pelo time de Simeone, e o Athletic de Bilbao tem a 3ª melhor defesa da Espanha, Atlético, Getafe e Athletic de Bilbao. Então vão se enfrentar 2 defesas interessantes e 2 ataques poderosos. O Atlético de Madrid em La Liga marcou 42 gols e o Athletic de Bilbao 44. Inclusive no último jogo foi uma goleada do Atlético de Bilbao para cima do Lanterna Valladolid. E aí tem um ponto, o Atlético de Madrid é o único time do Campeonato Espanhol que ainda não perdeu nenhum jogo em casa, e faz muito tempo que o Atlético de Bilbao não consegue vencer o Atlético de Madrid aqui na capital espanhola. Então, estas são aquelas dicas para os palpiteiros e palpiteiras de plantão, sempre lembrando, com muita responsabilidade, na minha parceira KTO. E vamos ao que interessa, porque teremos esses 2 duelos que valem muito dentro do Campeonato Espanhol e que valem muito para a gente ter uma ideia do que Real Madrid e Atlético de Madrid podem estar pensando para o duelo de terça-feira, jogo de ida das oitavas de final da Champions. Vou começar com as informações do Real Madrid, que é o time que entra em campo primeiro neste sábado. O Real Madrid viaja para enfrentar o Betis. O Betis que faz bastante tempo que não consegue vencer o Real Madrid, e um Real Madrid que saiu fortalecido nos últimos jogos. É um time que, é verdade, perdeu lá para o Espanhol em La Liga, mas depois daquilo ali conseguiu se recuperar dentro do Campeonato Nacional, segue vivo na Copa do Rei da Espanha e segue vivo também na Liga dos Campeões. Saiu bastante reforçado depois de ter eliminado o Manchester City. Um Real Madrid que, para esse jogo contra o Betis, tem algumas ausências importantes. Bom, não tem o Carvajal e não tem o Militão, lesões de longa duração. Também não tem o Vallejo, que não conta para o técnico Carlo Ancelotti. E perde também o Dani Ceballos, que era uma peça fundamental hoje para o meio de campo do Real Madrid. Ele vai perder os próximos 2 meses de competição. E é uma baixa importante, pensando no jogo contra o Betis, mas claro, pensando muito na eliminatória da Champions. O Ceballos não vai estar em nenhum dos jogos contra o Atlético de Madrid. Além dele, o Ancelotti também não vai poder contar com o Bellingham, nem para o jogo contra o Betis, em La Liga, e nem para o jogo de ida contra o Atlético de Madrid nas oitavas de final. O inglês cumpre suspensão
em La Liga e também na Liga dos Campeões. E ainda, para o jogo contra o Betis, não vai ter o Fede Valverde. O Ancelotti disse na entrevista coletiva dessa sexta-feira que o Valverde não está lesionado, mas que ele tem um pequeno incômodo, um pequeno problema e por isso tá, digamos que reservando o Valverde, recuperando ele bem. Por quê? Porque é uma peça indispensável para o Real Madrid jogar contra o Atlético de Madrid. Então o Ancelotti não força o Valverde no jogo contra o Betis, mas ele vai jogar contra o Atlético de Madrid, inclusive se fez um trabalho específico para ele estar à disposição para esse jogo, um jogo no qual ele vai ser muito importante pela intensidade que o Atlético de Madrid vai exigir do Real Madrid, que é uma intensidade diferente da que o Betis vai exigir no jogo desse sábado pelo Campeonato Espanhol. O Real Madrid tem algumas dúvidas na escalação para essa partida contra o Betis, porque, claro, sem o Ceballos e sem o Bellingham, são poucos os jogadores relacionados para o meio de campo. É verdade que a gente já entende mais ou menos quem vai substituir o Bellingham, porque tem sido assim nos últimos jogos, mas fica uma dúvida no meio de campo quem é que vai ser o outro cara, né? Digamos assim. Então, há mais ou menos o que a gente pode dizer sobre a escalação do Real Madrid para o jogo contra o Betis deve ser Courtois no gol, o Lucas Vázquez deve voltar para a lateral direita, até porque o Valverde está fora desse jogo. E o Raul Asensio jogou na Copa, mas o Ancelotti não vai repetir ele na lateral, então o Lucas Vázquez vai ser o lateral direito. A dupla de zaga deve ser Raul Asensio e Rüdiger, lembrando que o Alaba tem voltou da última lesão dele, mas está voltando pouco a pouco para o time, até para não correr o risco de ter uma nova lesão muscular. Então Asensio e Rüdiger devem ser os zagueiros, inclusive o Ancelotti deve repetir essa dupla de zaga no jogo contra o Atlético de Madrid. E na lateral esquerda, sempre aquela dúvida, Fran Garcia ou Mendy. O Ancelotti tem revezado muito, tem colocado cada um no jogo. Pensando que o próximo adversário é o Atlético de Madrid, apesar do Ancelotti ter despistado e ter falado que a escalação contra o Betis não condiciona a escalação contra o Atlético, a gente sabe que muito tá na cabeça dele a eliminatória da Champions. Então, tudo indica que contra o Atlético ele deve colocar o Mendy, até porque ele foi bem contra o Manchester City, é um lateral mais defensivo. Então, contra o Betis, pode ser que a gente veja o Fran Garcia jogando por ali. E aí tá uma das grandes dúvidas do Ancelotti, que deve colocar o Tchouaméni, que no último jogo jogou na zaga, de volta pro meio-campo. O Tchouaméni deve jogar como primeiro volante. E aí fica a dúvida se ele vai colocar o Camavinga, que também volta de lesão e tá ainda pegando o ritmo, voltando ao seu melhor nível. O Luka Modric, que foi muito bem no jogo contra o Girona e depois não foi titular na partida da Copa do Rei da Espanha. E é um cara que o Ancelotti bateu na tecla de que ele está bem fisicamente. É um dos poucos que não se lesionou com o Real Madrid nessa temporada, apesar dos 39 anos. Mas o Modric, ele tem um perfil de poucas lesões, né, na carreira dele. Então as opções para substituir o Ceballos, né, que seria a dupla do Tchouaméni ou do Camavinga no jogo, Camavinga, Luka Modric ou o Fede Valverde, mas isso é pensando no jogo contra o Atlético. Eu acho que a grande dúvida é Camavinga ou Modric para esse jogo contra o Betis. E isso pode nos dar uma pista do que ele vai fazer contra o Atlético de Madrid. Se joga um, não joga outro e tal. Apesar dele ter dito que ele acha que ele não concorda com quem diz que o Modric não pode jogar 2 jogos seguidos, pela idade, o Ancelotti disse que ele tá bem fisicamente e que não tem nenhum problema dele jogar 2 jogos seguidos. Mas eu acho que a escolha contra o Betis vai nos dar uma pista para saber o que ele vai fazer contra o Atlético de Madrid. Então tá uma dúvida. Dúvida na lateral esquerda, que é sempre a mesma, no meio de campo Camavinga ou Modric junto com o Tchouaméni. O Brahim deve ser o substituto do Bellingham. Tem sido assim quando o Bellingham não tá, e deve ser assim no jogo contra o Betis e também no jogo contra o Atlético de Madrid, a não ser que ele dê uma oportunidade pro Arda Güler jogar ali, mas eu não acho que ele vai arriscar, eu acho que ele vai com o Brahim Dias. E lá na frente, o trio ofensivo, Rodrigo, Vinícius e Mbappé. O Rodrigo não foi titular no jogo da Copa, descansou, foi poupado, mas teve minutos no final. O Mbappé nem jogou e o Vini foi titular, foi capitão do Real Madrid, inclusive, deve repetir contra o Betis. O Real Madrid tem jogado, não num 4-3-3, nem num 4-2-3-1, mas tem jogado mais num 4-4-2 ultimamente. Quando tá o Bellingham sendo meio campista, meio que pela direita, e mudando muito de posição, o ataque do Real Madrid é muito dinâmico, e o Rodrigo pela direita, né? O Bellingham pela esquerda e o Rodrigo pela direita. E aí o Mbappé e o Vinícius como as referências no ataque.
isso principalmente quando o Real Madrid mais na defesa do que no ataque. Só que deve acontecer uma mudança. Sem o Bellingham, quem deve ser o meio-campista pela esquerda deve ser o Rodrigo, o Brahim deve ser pela direita e aí o Vinícius e o Mbappé, as referências, com todos eles trocando muito de posição durante a partida, tudo indica que vai ser isso aí. O Bellingham não joga por receber um cartão vermelho, por ter falado um palavrão pro árbitro. O Real Madrid recorreu, não conseguiu diminuir a suspensão nem tirar o cartão. Bellingham pega 2 jogos, esse contra o Betis e... Já cumpriu o outro? Acho que não. Contra o Girona? Já cumpriu contra o Girona, então esses 2 jogos. O ponto é que o Bellingham cumpre suspensão e o Betis, que tinha o Antony, que recebeu um cartão vermelho direto também no jogo contra o Getafe, por uma falta bastante duvidosa, que a gente olha na imagem e não vê o Antony no carrinho que ele deu, tocando no adversário, mas foi cartão vermelho, no momento o VAR revisou e achou que era vermelho e tal, e foi cartão vermelho, ele foi expulso, mas como se fosse o STJD da Espanha, retirou o cartão vermelho e o Antony vai jogar contra o Real Madrid. O Ancelotti disse que não queria comentar sobre isso, só disse que ele achava injusto que o Bellingham não estivesse, mas não quis comentar em relação ao Antony. Mas o Antony vai jogar, o jogo está à disposição e tem sido um jogador muito importante desde que ele chegou emprestado do United ao Betis. O Betis tem uma vitória nos últimos 6 jogos de La Liga jogando em casa, empatou muitas partidas, mas é verdade que está numa curva ascendente, é um time que está melhorando nos últimos jogos, principalmente devido a uma das peças que é o Antony, que chegou e que está dando muito ao time do Manuel Pellegrini. O Real Madrid tem 3 vitórias nos últimos 4 jogos fora de casa, mentira, nos 4 jogos fora de casa em La Liga, desde a vitória da derrota para o Espanhol, conseguiu, não só em La Liga, em todos os jogos fora de casa, 3 vitórias e um empate nos últimos 4 jogos, então a tendência é um pouco mais positiva para esse Real Madrid fora de casa também. Vamos ver como é que vai ser esse jogo do Betis, que vai nos dar algumas pistas em relação ao que a gente pode ver no jogo contra o Atlético de Madrid na terça-feira. O Atlético, depois do jogo do Real Madrid, sábado, recebe o Atlético de Bilbao, um time muito difícil de enfrentar no estádio Metropolitano. O ponto é, as duas equipes, o Atlético é terceiro, o Atlético de Bilbao é quarto na tabela do Campeonato Espanhol e a diferença entre os dois é de apenas 5 pontos. Então, se o Atlético consegue vencer o Atlético, embola tudo e a gente pode falar em não uma liga só de 3, mas uma disputa de liga de 4. Lá ele. O ponto é que o Atlético de Bilbao está há muito tempo sem conseguir vencer o Atlético de Madrid em La Liga no estádio Metropolitano. É verdade que na temporada passada consegue ele vencer o Atlético de Madrid na Copa do Rei. O Atlético, aquele que elimina o Real Madrid nas oitavas de final da Copa do Rei, depois é eliminado pelo Atlético de Bilbao, que faz um baita jogo em San Mamés, mas a eliminatória começa no Metropolitano e o Atlético consegue vencer o Atlético por 1-0. Então é um time difícil de encarar, não é eliminatório, que muda bastante o cenário, é jogo de La Liga, e em La Liga o Atlético de Madrid tem se dado muito melhor contra o Atlético de Bilbao. Inclusive, é um dos times que venceu o time do Ernesto Valverde lá no norte da Espanha. Então, é um adversário difícil, mas não para esse time do Simeone, que tem se acostumado a conseguir bons resultados em La Liga contra o Atlético de Bilbao. O Atlético de Madrid não vai ter o Coque, não vai ter o Azpilicueta, os 2 jogadores no departamento médico, e tudo indica que o Simeone vai fazer um rodízio, tá? Ele deve poupar 3 jogadores contra o Atlético de Bilbao, pelo que ele testou nessa sexta-feira. Jiménez, que tem sido, para mim, o melhor zagueiro do Atlético de Madrid. Julián Álvares, o seu artilheiro, deve descansar. Ele jogou praticamente tudo com o Atlético. No jogo contra o Barcelona, 4-4, foi um dos melhores, se não o melhor jogador em campo. Então, vai descansar também. E o Rodrigo De Paul, que tem sido muito importante para o Atlético, mas que também tem jogado tudo. Então, o Simeone vai poupar a gente, pensando no jogo contra o Real Madrid da próxima terça-feira, no jogo contra o Atlético de Bilbao, que vale muito para o Atlético de Madrid também no Campeonato Espanhol. A escalação do Atlético deve ser Oblak no gol, Nahuel Molina na lateral direita. Vamos ver se isso se repete contra o Real Madrid ou se o Llorente vai para ali para tentar parar o Vini, mas em princípio contra o Atlético joga, porque o De Paul não vai jogar, né? Então tem essa questão aí de que o Llorente entra pro meio para o Nahuel Molina ser o lateral, porque o Rodrigo De Paul não tá no meio. Então, Oblak, Molina,
com Lenormand e Lenglet na zaga, porque o Giménez está fora, vai ser poupado, e o Javi Galán na lateral esquerda. O meio de campo, Giuliano Simeone, junto com o Llorente, que em teoria substitui o Depou, Lucas Barrios e Samulino, que devem ser os titulares meio que no meio de campo. O Lino, quando o Atlético ataca, é mais ponta, né? Mas quando defende é meio que um meio campista para fechar ali no 4-4-2. E no ataque, Griezmann e Sorloth. O Sorloth, que foi o cara que marcou o gol do empate contra o Barcelona no 4-4 e que tem mais gol saindo do banco de reservas do que quando ele começa como titular. É o terceiro artilheiro do time e deve receber essa oportunidade de ser titular com o Atlético de Madrid. O Simeone tem um ponto positivo que tem muito fundo de armário, tem muita peça para rotar e mesmo dando descanso a 3 jogadores titulares, os substitutos poderiam ser titulares em praticamente todos os times de La Liga, né? Que é o Lenormand, o Llorente no meio de campo, que a gente costuma jogar na lateral, e o Sorloth, que é um dos artilheiros do Atlético de Madrid na temporada. Então, Simeone tem muitas peças e pode se dar o luxo de fazer esse rodízio contra o 4º colocado de La Liga antes de enfrentar o Real Madrid na Liga dos Campeões. O Atlético de Bilbao tem uma baixa muito importante para esse jogo, que é o seu artilheiro, o Jan Sanset, que não vai está se recuperando de uma lesão. Então, uma baixa importante para o time de Ernesto Valverde. Como eu dizia, Real Madrid entra em campo primeiro contra o Betis nesse sábado, Atlético de Madrid depois contra o Atlético de Bilbao, ambos já pensando no que pode ser o duelo de terça-feira, jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. E se você chegou até aqui no vídeo e ainda não está inscrito, se inscreva para ajudar o canal a crescer, deixa aquele like e, claro, comentários por aqui. Um beijo para vocês, até o próximo vídeo.